science told us. A ciência nos disse que devemos acreditar ou em uma ou em outra, ciência ou espiritualidade, mas não ambas. Agora, quando eu era criança, eu sempre acreditei que ciência e espiritualidade eram a mesma coisa, e eu achava que todo mundo acreditava na mesma coisa, e que eles simplesmente não falavam sobre isso. Então, eu sempre acreditei que quando estudávamos ciência, entendíamos a natureza e como o mundo funciona, e, consequentemente, entendíamos Deus. Mas quando eu comecei a trabalhar nas corporações, eu descobri que nada poderia estar mais longe da verdade. Eles disseram, ou você é um cientista, ou você é um espiritualista. Ou você usa tecnologia, ou você usa religião. E não tem que ser assim. Então eu acho que nosso maior poder nessa civilização é o surgimento de uma nova ciência, uma nova espiritualidade que está nascendo agora. E é tão nova que nem tem um nome, e não sabemos como chamá-la. E talvez seja melhor não ter nome, porque se há um nome, então há regras. E, consequentemente, pertence a alguém. Então, nesse momento, não tem nenhum nome. Mas é uma mistura de um belo casamento da tecnologia e da ciência que temos hoje, com os entendimentos que nos serviram por mais de 5.000 anos, e nos trouxeram ao ponto onde estamos hoje. Se eu tivesse a oportunidade, se eu viesse para esse mundo de outro mundo, e eu pudesse fazer uma pergunta para mim mesmo nessa época da vida, baseada no que eu sabia aqui, que eu não consegui encontrar no outro mundo, eu faria a seguinte pergunta: qual é a única coisa que temos nesse mundo que nos acordaria e nos lembraria que somos uma família? E somos mais do que as diferenças que nos separaram no passado. E que somos muito preciosos para nos matar na guerra. Qual é a única coisa que poderia ser despertada nessa época da vida e compartilhada com todos os humanos na face da Terra que iria lembrá-los dessa verdade? Porque eu acredito nessa verdade. É isso que eu perguntaria. A palavra ressonância é uma palavra muito poderosa em nossa linguagem. Significa simplesmente que quando duas energias encontram uma maneira de combinar uma com a outra, por exemplo, eu sou um guitarrista, então vou usar uma guitarra como exemplo. Se eu tenho duas guitarras no mesmo quarto, e eu tenho uma guitarra encostada a uma parede, e outra guitarra contra outra parede, e eu tiro uma corda e arranco a corda de uma das guitarras, a corda respectiva na outra guitarra começará a vibrar, como se fosse ela que fosse tocada, e a razão é porque elas estão em ressonância. Elas estão sintonizadas da mesma forma. As outras cordas não vão vibrar, porque elas não estão sintonizadas da mesma forma. É um princípio poderoso, porque podemos encontrar ressonância em nosso coração. Nós sintonizamos nossos corpos do jeito que nós sintonizamos um instrumento musical. E fazemos isso com pensamentos, sentimentos, emoções e crenças. Escolhemos os tipos de crenças dentro dos nossos corpos, que nos fazem entrar em ressonância com a verdade e a beleza, ou a raiva e o ódio, do mundo ao nosso redor. E a beleza disso é que podemos escolher de onde essa ressonância vem. O princípio da ressonância é talvez um dos princípios mais poderosos na natureza, porque permite tremendas mudanças que acontecem muito rapidamente, com muito poucas pessoas. Nos tipos de coisas que estamos falando agora. A razão disso é porque se poucas pessoas aprendem a linguagem da ressonância, com a matriz divina, com o campo, se eles escolhem paz e cura em seus corpos, e eles descobrem que podem transmitir isso na matriz divina, o poder focado de conhecer a linguagem é mais forte do que o poder caótico de não entender a linguagem. Muitas pessoas no caos, é o que vemos em nossas cidades agora. Um grupo muito pequeno de pessoas que entende a linguagem pode transcender. Eu não estou dizendo que eles têm mais poder ou que eles são os vencedores. Eu estou dizendo que eles transcendem.
Eles não são mais presos à negatividade de outras pessoas. E isso é por causa do princípio da ressonância. In our live programs, Em nossos programas ao vivo, muitas vezes compartilho um filme muito precioso, lindo, muito raro, que mostra a cura de uma mulher com um tumor cancerígeno. E isso é realizado em um hospital de medicina chinesa, em Pequim, e através da tecnologia de sonograma, de ultrassom, na qual podemos ver dentro de seu corpo. Podemos ver uma condição cancerosa mudar em menos de 3 minutos, na presença de 3 praticantes que entendem a linguagem da ressonância e que seu corpo reconhece. Assim, quando eles criam sentimentos dentro de seus corações da cura dela, seu corpo espelha aquela cura de volta para eles. E eu compartilho esse vídeo por uma razão, e somente uma razão. Porque quando temos essa conversa no workshop, isso é acadêmico, é teoria. É bom pensarmos e esperarmos que isso seja verdade. Quando vemos a imagem da cura, isso leva toda a conversa para além das probabilidades, e torna isso muito real em nossas vidas. E dizemos que uma das duas coisas acabou de acontecer. Ou nós achamos que o vídeo é falso, porque você pode modificá-lo em um computador, ou vemos o vídeo e acabamos de ver algo com os nossos olhos que o nosso coração quer acreditar, e que nossa mente precisa nos ajudar a entender que os milagres podem funcionar. Então, a razão pela qual eu compartilho o vídeo é porque é rápido, potente e poderoso. A imagem mostrada faz você pensar a respeito por um longo tempo, para provar às pessoas que é real. No entanto, eles não precisam ir para esse hospital especificamente, ou qualquer hospital para ter essa experiência. Porque a ideia toda de mostrar o vídeo é mostrar que quando podemos sentir esses sentimentos em nossos corpos, afetamos nossa própria cura. E eu vou te dizer como eu sei disso, porque eu tive a experiência pessoal na minha vida. Eu fui diagnosticado com uma condição no ano de 2000, e eu fui a um médico tradicional, e eles fizeram técnicas tradicionais, e disseram que havia algo em meu corpo que não deveria estar lá. E eu tive que pensar sobre isso. E eu disse, eu viajei pelo mundo e mostro às pessoas essa possibilidade, da teoria. E agora estou tendo uma experiência. E isso significou algo para mim. Eu percebi que era uma oportunidade para eu praticar e confiar em mim mesmo, o que eu tenho mostrado para muitas outras pessoas. Para que a partir desse momento em diante, eu pudesse olhar para qualquer ser humano nos olhos e eu pudesse dizer a ele, eu sei que você tem esse poder, e eu posso dizer isso para você com confiança. Porque eu me curei fazendo exatamente o que eu estou compartilhando com você agora. E foi o que aconteceu. Eu usei as técnicas que eu aprendi nos mosteiros do Tibete e que eu aprendi com os curandeiros na China. No entanto, eu ainda passei pelos procedimentos médicos. Porque existe a parte da mente que faz as perguntas. Então eu recebi uma anestesia. Os médicos começaram a explorar. Eu acordei na sala de recuperação e o médico disse, o que você está fazendo aqui? Não há nada lá. Nunca houve qualquer coisa lá. Não há tecido cicatrizado, não há evidências. E ele perguntou, por que você está aqui? E eu comecei a despertar do estado de sono induzido e a dizer-lhe sobre o poder da emoção humana para curar nossos corpos. E isso é algo que os médicos não gostam de ouvir. No entanto, eu mostrei esse vídeo, não apenas para grupos públicos, como em Milão, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Eu mostrei em organizações privadas nos Estados Unidos, instalações médicas da Força Aérea, e eu mostrei em convenções médicas. Eu mostrei para médicos. E eles vão olhar para isso como um milagre isolado. Eles dizem, sim, isso provavelmente aconteceu, é um milagre. Nós vamos voltar e explorar isso no futuro, mas primeiro vamos encontrar a cura para o câncer. Porque em sua mente não há essa conexão. E na mente de um médico moderno não existe relação entre as ondas do coração, ondas de crença, ondas de campo eletromagnéticos no coração, na cura do corpo. Na mente deles, existe um modelo que você deve usar produtos químicos ou drogas ou fisicamente remover ou alterar o corpo de alguma forma para afetar a cura. E acho que isso está mudando. Está mudando agora. Mas se muda no mundo ou não, o que eu sei é que eu posso entrar em qualquer audiência, com qualquer pessoa na face dessa terra,
E eu posso olhá-la diretamente nos olhos e eu posso dizer-lhes que eu sei que isso é uma verdade. E eu sei disso porque tive uma experiência pessoal. My personal experience. Quando explicamos essa prática para muitas pessoas no Ocidente, novamente soa como algo que fazemos às vezes. E a chave para todas as tradições é que elas tornam-se um modo de vida, em vez de algo que fazemos às vezes. Nosso condicionamento no Ocidente é que a nossa prática espiritual é algo que nós fazemos no final do dia, quando as crianças estão alimentadas, as contas estão pagas, os pratos limpos, as roupas limpas, o almoço está preparado para o dia seguinte. E depois vamos para um cômodo, fechamos a porta, ligamos uma música, acendemos um incenso, queimamos uma vela. E então, são 2 horas da manhã. Estamos muito cansados para fazer qualquer coisa. Nós respiramos fundo, dizemos um mantra e vamos para a cama. Eu exagerei um pouco, é claro. Mas o fato é que para muitas pessoas, sua prática espiritual é comprimida em alguns momentos. Depois de tudo estar acabado, em nossa cultura, considerando a nossa cultura como a cultura ocidental. No entanto, você vai para as culturas nativas americanas, na América do Norte, na América do Sul, novamente para os mosteiros no Egito e no Tibete, suas vidas inteiras são a prática espiritual. Então, de vez em quando, eles param com essa prática espiritual, por um momento, para fazer umas compras com 20 euros. É exatamente o oposto da maneira como pensamos sobre a vida. Então, novamente, é sobre praticar e permitir ter esse estilo de vida, em vez de visualizá-lo como algo que fazemos de vez em quando. E isso é o que fazemos em programas em todo o mundo. E as pessoas vêm depois do programa, 1 dia, 2 dias, 3 dias. E elas dizem, ótimo programa, onde será o próximo programa? O que devo estudar agora? E eu tenho que dizer a elas, não há mais nada. Vá para casa e experimente isso. Viva o que você aprendeu aqui. Elas consideram mais fácil ir de workshop para workshop, de estudo para estudo, de professor para ensiná-las, ao invés de envolverem-se e viverem o que elas já aprenderam em suas vidas. Everyone learns differently. Todo mundo aprende de forma diferente, e algumas pessoas precisam do apoio na estrutura de um grupo ou de um professor para orientá-los. Já outras pessoas precisam apenas de um pequeno empurrão, um lembrete de como funciona. E assim, elas têm disciplina para viver isso por conta própria. E isso é o que nos torna únicos. Somos todos diferentes. Todos nós aprendemos de formas diferentes. Nós aprendemos com diferentes idiomas. E é por isso que há tantos professores que muitas vezes ensinam a mesma coisa. E as pessoas vêm até mim o tempo todo dizendo, isso soa muito parecido com o que meu professor budista disse, ou o que eu aprendi em um curso sobre milagres, ou o que outra pessoa disse. E eu digo, bem, sim, isso é bom, porque espero que algo seja verdade. Você vai ouvir isso muitas vezes, de muitas maneiras diferentes. No entanto, enquanto a minha linguagem pode funcionar para algumas pessoas, outras pessoas podem aprender melhor em outra língua. E eu aprendo enquanto fazemos oficinas para crianças da 2ª série. Crianças que têm 8 ou 9 anos de idade. E nós vamos para a escola. A escola nos convida. E quando fazemos isso, eu uso uma linguagem muito diferente. Muitos programas visuais. Sem palavras técnicas. Muita experiência direta. E nós colocamos tudo como um mistério, que ainda não foi resolvido. E esses jovens adoram saber que há algo que eles podem ainda resolver. Também falo para estudantes de nível médio. Usamos uma linguagem diferente, muito diferente. Nós vamos a lares de idosos, onde as pessoas têm uma atenção mais reduzida, e palavras técnicas não vão funcionar, então usamos outra linguagem. As pessoas fazem uma pergunta com frequência. Dentro da matriz divina, existe um plano principal? Sim, eu creio que há um plano principal. E há diferentes maneiras de olhar para isso. Da perspectiva dos textos antigos, nós estamos nos aproximando de um tempo na história, um tempo de convergência na história, quando nosso mundo e nossos corpos estão prestes a mudar. E todas as regras que funcionaram até esse momento no tempo vão mudar.
Nós ainda vamos estar aqui e ainda haverá um mundo, mas as regras se tornarão diferentes. Então seguiremos a partir dessa perspectiva, do manual do proprietário, se quiser colocar dessa maneira, e de como nós trabalhamos a partir dessa perspectiva, que esteve aqui por 5.000 anos. Esse plano divino pode estar chegando ao fim. Começaremos um outro plano, mas dentro dessa matriz divina o que sabemos é o seguinte, que estamos vivendo em um campo de muitas possibilidades. E existe uma energia que nos permitirá criar, seja lá o que for, que possamos imaginar em nossas mentes e sentir em nossos corações. E a partir dessa perspectiva, estamos limitados somente pela nossa imaginação e nossa coragem de sentir o sentimento em nossos corações. Como se nossos sonhos já tivessem acontecido, como se eles já fossem realidade. Eu acredito que a nossa experiência aqui é sobre o que acontece se você levar um belo ser humano com uma mente e um coração, e você colocá-lo em um mundo onde ele pode criar qualquer coisa que escolher. Onde ele cria leveza ou escuridão. Ele escolhe a paz ou a guerra. Acredito que temos total liberdade para criar. No entanto, eu acredito que somos limitados, no sentido de que não nos será permitido destruir esse planeta. Porque acredito que também fazemos parte de uma existência maior. E o que acontece aqui afeta a vida além daqui. E dessa perspectiva, há um plano maior, que permite nos desenvolver e amadurecer, mas que não nos permitirá destruir esse mundo ou nós mesmos. Eu acredito que esse plano existe. I believe that plan exists.